Como os irmãos percebem também, eu estou um pouco afônico, já há uns 3 dias tomando anti-inflamatório e a garganta não tão boa, mas eu não quis, irmão, cancelar. Eu ligar para o irmão que com tanto carinho nos convidou, não é? E hoje à tarde eu dava uma mensagem para o irmão, disse: olha, enquanto estiver saindo, não é, as palavras, nós vamos estar ali para falar do Evangelho de Cristo. Provavelmente não com a mesma força ou com aquele, não é, aquele mesmo vigor que nós costumamos e gostamos de falar da palavra do Senhor, mas o importante é que o Espírito Santo de Deus realmente fale aos nossos corações, fale à igreja do Senhor aquilo que eu e você, aquilo que nós precisamos ouvir da parte de Deus nessa noite. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus por essa oportunidade. A minha esposa não pôde me acompanhar, ela esteve aqui da outra vez que nós estivemos aqui. Hoje ela teve que ficar lá em Guarabira, está tendo a escola bíblica de férias lá na igreja, e nosso filhinho de 3 anos, com toda a animação e energia de uma criança, ele está lá participando, pulando, correndo, e nós que somos adultos, nós não acompanhamos, né? Ou para acompanhar o ritmo de uma criança, né? Ela ficou muito cansada e não teve como vir. Mas estamos aqui, irmãos, na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo de Deus, conscientes da nossa responsabilidade, sabendo que é um grande privilégio falar da parte de Deus, aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração, mas também é uma grande responsabilidade. E nessa noite, orava ao Senhor durante a semana, durante esses dias, e o Senhor me levava a ter convicção de que o texto a ser trabalhado nessa noite, para nossa edificação, para nossa restauração, para o nosso crescimento espiritual, se encontra em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Nessa noite, irmãos, nós queremos falar de algo que é fundamental e necessário para a minha vida e para a sua vida. Firmado, fundamentado nos ensinamentos do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso desejo é que nessa noite nós possamos mais uma vez aprender da palavra de Deus, isso que é vital, é extremamente necessário para mim e para você, não só em um momento da nossa vida, mas em todos os dias das nossas vidas, e daqui para frente, por todos os dias da nossa vida, será necessário nós sermos perdoados e também perdoarmos para a glória de Deus. Amém? Texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21 e 22. Os irmãos mesmo sentados, acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Em seguida nós vamos fazer uma breve oração. Diz assim a palavra do Senhor: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por momentos tão agradáveis em tua presença, onde aqui reunida a tua igreja, Senhor, podemos louvar, adorar ao Senhor, ó Deus, e nesse momento, mais uma vez, nós suplicamos a ti o auxílio do alto, reconhecendo que nada somos, Senhor, ó Deus, que nós somos muito frágeis e pequenos, e que não é a nossa palavra, Senhor, que vai edificar, que vai restaurar, que vai fortalecer, que vai trazer vida, mas é a tua palavra, porque somente ela é viva, Senhor, e dela, Senhor, jorra, Senhor, a vida do trono da tua graça. Que nessa noite o Senhor nos abençoe mais uma vez com essa palavra, com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amados irmãos, o perdão é necessário na vida de todo ser humano. Em todos os aspectos dos nossos relacionamentos, nós precisamos ser perdoados
E em alguns aspectos dos nossos relacionamentos nós precisamos perdoar, porque em alguns aspectos nós precisamos perdoar apenas em alguns aspectos, mas em outro nós precisamos ser perdoados de todas as formas, porque na nossa relação com Deus, nós não temos que perdoar Deus. Deus é perfeito, Deus é o nosso Criador, Ele é Senhor absoluto. Na nossa relação com Deus, nós precisamos e necessitamos, não é uma questão opcional. O ser humano, ele precisa, no seu relacionamento com o seu Criador, ser perdoado. Nós precisamos ser perdoados por Deus, porque, irmãos, Deus é santo, e nós somos pecadores. E Deus, Ele não dá um jeitinho brasileiro e diz simplesmente deixa para lá, como muitas vezes os homens costumam fazer. Deus, Ele não deixa para lá a afronta, o pecado. Deus, Ele não deixou para lá porque Ele é santo, e a santidade de Deus, a justiça de Deus exige que o preço seja pago. E louvamos a Deus que isso foi o que aconteceu, amados irmãos, na cruz do Calvário. Porque o Senhor, vendo que nós não tínhamos como pagar o preço pela nossa afronta contra o Senhor, Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo. Porque somente Ele, somente o Senhor Jesus, é que teria condições de pagar o preço pelos nossos pecados. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum ser teria a condição e a capacidade, dali na cruz do Calvário, pagar o preço pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos receber de Deus o perdão pelos nossos pecados. Nenhum, amados irmãos, somente Jesus, somente o Verbo divino encarnado, o Deus Todo-Poderoso, Criador, conforme diz a sua palavra, Ele se faz carne, conforme o Evangelho de João, e habita entre nós, e ali na cruz do Calvário, Ele paga o preço pelos nossos pecados, e assim, Ele resolve o maior problema da humanidade, que é o perdão dos seus pecados, porque aquele que não tem os seus pecados perdoados pelo Senhor, ele vai experimentar a morte eterna. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 36, vai dizer que aquele que não crê no Filho, que não recebe o perdão de Deus, que vem da cruz de Cristo, sobre esse permanece a ira de Deus. Amados irmãos, os homens não têm ideia do que é isso. Os homens que não servem ao Senhor, que nunca tiveram encontro com o santo Deus revelado nessa palavra, eles não têm a consciência, eles não têm a mínima noção de que eles precisam, mais do que qualquer outra coisa em suas vidas, eles precisam do perdão dos seus pecados. Caso contrário, vão experimentar algo que nenhum homem é capaz de suportar, que é o peso da ira de Deus. Não por um minuto, não por um dia ou por um ano, não por 100 anos, mas segundo a palavra do Senhor diz que por toda a eternidade, aquele que não recebeu o perdão de Deus através do sacrifício de Cristo, ele vai sofrer angústias. Irmãos, isso é algo terrível, porque a descrição que a Bíblia faz desse tormento eterno é de um lago de fogo, onde vai haver choro e ranger de dentes, e serão atormentados de dia e de noite por toda a eternidade. Mas louvamos a Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou. O Senhor nos alcançou com esse evangelho, com essa palavra. E agora, amados irmãos, absolutamente sem ser pelos nossos méritos, mas unicamente pelos méritos do Santo de Deus, do Filho de Deus, nós tivemos os nossos pecados perdoados pelo Senhor. Não apenas aqueles que nós já cometemos, né, durante a nossa vida, não apenas o que nós cometemos hoje, mas aqueles que ainda nós vamos cometer, e que isso nos constrange. É por isso que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus,
a Bíblia, ela vai dizer que o amor de Deus nos constrange, porque é muito constrangedor você pecar sabendo que você já foi perdoado. Um crente verdadeiro que nasceu de novo, é por isso que a Bíblia vai dizer, ele não tem prazer no pecado. Porque quando nós pecamos, irmãos, há um constrangimento. E louvamos a Deus por isso. Porque é o Espírito Santo de Deus nos constrangendo. Porque nós fomos salvos, separados, não para viver em afronta com o nosso Criador. Porque um dia nós fomos perdoados por Ele. Para agora caminharmos na presença do Senhor. Mas nós temos outros aspectos, irmãos, que nós precisamos agora, nas nossas relações humanas, perdoar e ser também perdoados. Isso é fundamental porque eu e você, nós não só pecamos contra Deus, mas muitas vezes pecamos também contra o nosso irmão. Muitas vezes nós nos iramos e falamos algumas palavras que nós não deveríamos falar, tomamos algumas atitudes que nós não deveríamos tomar, e com isso magoamos e ferimos o nosso irmão, a nossa irmã, a nossa esposa, a esposa fere o marido, os filhos ferem os pais também ferem, entristecem os seus filhos, e é importante nós entendermos isso também, que nos relacionamentos humanos, eu e você, nós precisamos perdoar, mas também precisamos, irmãos, pedir perdão. E nós encontramos aqui nesse trecho da palavra do Senhor, um ensinamento de Cristo que é riquíssimo, irmãos, para as nossas vidas, que é vital, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece a mim, conhece a você, e Ele sabe que eu e você, nós precisamos perdoar e também sermos perdoados. É por isso que Ele, nesse trecho do Evangelho, Ele traz um ensinamento extraordinário para as nossas vidas. É o que diz o versículo 21, quando Simão Pedro, ele aproxima-se do Senhor Jesus, e ele faz essa pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu perdoe ele? Até 7 vezes? Percebam bem, Pedro aqui, ele é, de certa forma, no seu contexto, generoso, porque havia uma tradição rabínica, de que você poderia perdoar o seu irmão até 3 vezes no dia se ele pecasse contra você. E Pedro aqui, ele vem com uma proposta, não é? Muito, ele coloca aqui mais que o dobro, né? Ele é uma proposta generosa. Senhor, a tradição diz que é até 3 vezes, mas eu vou dar outra proposta. Eu vou perdoar meu irmão até 7 vezes no dia, esperando, quem sabe, um elogio da parte do Senhor Jesus. Diz assim: Pedro, muito bem, você está sendo melhor do que todos os homens aí. Só, irmãos, que o Senhor, quando vai trabalhar conosco, o referencial dele não é os homens. O referencial de Deus, da palavra de Deus, para os servos de Deus, é o próprio Deus, é o próprio Senhor, aquele que é santo e que é perfeito. E ele vai dizer: Pedro, olha, eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E com isso, irmãos, o Senhor não quis dizer: olha, você pega uma cadernetazinha e vá anotando durante o dia. Se ele pecar contra você 490 vezes, você perdoe. Se pecar 491 vezes, você já não vai perdoar. O Senhor não quis dizer isso. O Senhor quis nos ensinar que nós devemos perdoar tantas e quantas vezes forem necessárias exercermos o perdão. E por que isso, irmãos? Porque o Senhor sabe, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que, mais do que aquele que afrontou, aquele que foi afrontado, ele precisa liberar perdão. Porque a nossa estrutura, o nosso corpo, o nosso Senhor, Ele nos fez para isso. O ressentimento, irmãos, a falta de perdão, tem levado muitas pessoas na nossa geração a adoecerem.
Porque a falta de perdão, quando nós não liberamos perdão, nós adoecemos fisicamente, psicologicamente e também espiritualmente. Nós não conseguimos desenvolver espiritualmente. O nosso corpo físico, isso é comprovado cientificamente, ele começa a trabalhar desajustadamente. A sua pressão arterial, a nossa pressão, ela sobe. A nossa taxa de açúcar, ela sobe também, irmãos. Ela vai, quando nós estamos irados contra alguém, ou com ressentimento, com rancor, o nosso corpo fica ali, como se nós estivéssemos preparados para uma briga. E nós não fomos feitos para viver constantemente como se estivéssemos preparados para a briga, porque isso desgasta o nosso organismo. Isso pode causar um AVC. Isso faz com que as nossas células envelheçam e não se renovem como deveria se renovar, ou como elas se renovam quando nós estamos normalmente, sem rancor, sem ressentimento. O Senhor sabe disso. Ele nos fez, Ele nos formou. Ele sabe que eu e você, nós precisamos liberar perdão para vivermos bem, para que a nossa saúde física, mental, espiritual esteja em perfeito estado. Quantas pessoas, irmãos, da nossa geração precisam aí os consultórios de psicologia, de psiquiatria, estão cheios de pessoas. Não é a única causa, né, que esses consultórios estão cheios, mas muitos daqueles que estão lá é porque estão nutrindo ainda no seu coração rancor, raiva, ressentimento. Irmãos, isso é terrível. E nós não fomos feitos para isso. E uma vez alcançados pela graça de Deus, conscientes de que nós fomos perdoados de uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar, que foi o preço pelos nossos pecados, nós devemos perdoar uns aos outros. Isso é comum, isso é natural, irmãos, porque nos nossos relacionamentos, nós vamos quase que todos os dias magoar e sermos também magoados. Mas a palavra do Senhor diz que é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. E para viver em união, em unidade, nós precisamos estar constantemente perdoando uns aos outros, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, assim como Deus em Cristo vos perdoou. E para expressar essa necessidade, e para chocar mesmo, o Senhor Jesus, Ele traz aqui, a partir do versículo 23, até o versículo 35, uma parábola. Isso aqui, irmãos, não é só uma parábola, é um exagero mesmo. Ele fala para chocar. E nós vamos ler esse texto. Após o Senhor Jesus dizer a Pedro que ele não deveria perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, dizer: Pedro, você tem que perdoar. Você precisa perdoar. Isso vai ser bom para você, em primeiro lugar. E para aquele que foi perdoado, mas você precisa liberar perdão. Ele vai dizer: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O Senhor Jesus, ele conta essa parábola, irmãos, com alguns elementos que são fundamentais para a nossa compreensão. Ele vai dizer: olha, o que vocês têm que compreender aqui no reino de Deus é isso aqui, semelhante a isso que acontece. Porque o Senhor é colocado aqui como sendo esse homem, esse rei, que resolveu ajustar contas. E aqui, irmãos, esse servo que estava devendo ao Senhor, ao seu Senhor, 10.000 talentos, ele não tinha com que pagar. Mas quando nós lemos até aí, nós não conseguimos compreender muito bem. Por quê?
Porque aqui o Senhor Jesus usa uma moeda da época. Ele vai usar aqui, vai dizer que devia 10 mil talentos. E alguém pode pensar, não, é equivalente a 10 mil reais. Mas não é. Para os irmãos terem uma noção, um talento na época de Cristo, nesse contexto, era equivalente a 35 quilos de ouro. Veja bem, um só talento. Os irmãos têm noção quanto é que está valendo hoje? 1 quilo de ouro? 1 quilo de ouro, irmãos, vale 125 mil reais, 1 quilo só. E apenas um talento era equivalente a 35 quilos. Ou seja, é muita coisa. É muita coisa aqui, irmãos, porque se nós somarmos aqui, rapidinho fizermos uma breve conta, se a gente pegar 10 quilos de ouro, vai dar 1.250.000 reais. Se você pegar 100 quilos de ouro, vai dar 125 milhões de reais. Se você pegar 1.000 quilos de ouro, vai dar, deixa eu ver aqui, mais de 1 bilhão de reais, né? É muito dinheiro, 1.000 quilos. Só que aqui ele está dizendo que é 10 mil talentos, ou seja, 350 mil quilos de ouro. Aí você pega 1 bilhão e multiplica por 350 mil, aí você vai ter uma conta bastante exagerada, né? Que a gente de cabeça assim não vai ter condição de fazer. Ou seja, o que o Senhor quis nos ensinar aqui é que aquele servo, ele tinha uma dívida para com o seu Senhor que ele não tinha como pagar de maneira nenhuma. Ele não tinha como pagar, ele ainda que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo que ele tinha, não dava para pagar. Amados irmãos, é isso que o Senhor fez conosco. Ele nos perdoou de uma dívida que era impagável, que nós não tínhamos como pagar, mas Ele nos perdoou. E veja bem, o ponto de comparação que ele faz aqui, é que na continuação do texto, ele vai trazer para nós, mais uma vez, para chocar, um ensinamento tremendo. Quando ele continua aqui no versículo 28, diz: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, e aqui ele traz essa comparação para impactar mesmo. Por quê? Aquele servo que tinha sido perdoado de uma dívida que ele não tinha como pagar, uma dívida de 350 mil quilos de ouro, ele agora encontra um conservo dele, que devia a ele apenas 100 denários. E quanto valia um denário na época de Cristo? Um denário, irmãos, era o que recebia um trabalhador braçal por trabalhar um dia. Então, se esse conservo dele aqui trabalhasse para ele 100 dias, iria saldar a dívida. Mas ele não quis perdoar, ele não quis ser paciente, ele não quis exercer a misericórdia de uma forma tão pequena, comparada àquela misericórdia que ele tinha recebido do seu Senhor. Porque aqui, esse conservo, se trabalhasse para ele 100 dias, ia saldar a dívida. Mas se ele tivesse que trabalhar para pagar
os 350 mil quilos de ouro, seria necessário ele trabalhar, sabe quantos dias? Alguém já fez uma conta aproximada. Diz que era necessário ele trabalhar todos os dias, sem feriado, sem domingo, sem parar, durante 150 mil anos. Percebam bem, irmãos, aqui o ensinamento que o Senhor traz para nós. Se você quisesse pagar a minha dívida, você teria que trabalhar 150 mil anos, sem parar. E você foi incapaz de perdoar alguém que lhe devia apenas 100 denários. Aí o Senhor pega esse servo com essa atitude má e entrega aos verdugos, aos torturadores, aos flageladores, para que ele realmente agora pudesse compreender que ele não deveria tomar aquela atitude. Isso aqui é ensinamento para nós, é uma parábola, é uma história que o Senhor Jesus contou. Isso aqui não é um fato real, mas aquilo que o Senhor quis nos ensinar, irmãos, isso é real. Porque quando nós que temos já o Senhor, que já recebemos o perdão dos pecados, que nós temos essa consciência de que fomos perdoados de uma dívida absurda, impagável, quando nós não exercemos misericórdia, quando nós não perdoamos, seja o marido que não perdoa a esposa que não perdoa o marido, seja na igreja o irmão que não perdoa o outro, nós estamos com a mesma atitude desse servo malvado, que foi perdoado dessa dívida absurda, e que agora não perdoa alguém que peca e que deve tão pouco. Porque, irmãos, se nós formos sinceros e honestos, nós continuamente, todos os dias, por mais que nós procuremos nos consagrar e nos dedicarmos ao Senhor, nós continuamos, infelizmente, pecando contra o nosso Senhor e contra o nosso Deus. E Ele continua a exercer misericórdia e graça sobre as nossas vidas. E quando nós não perdoamos aquele que nos fere, nós somos entregues também a esses flageladores, que podem não ser soldados reais, que vai pegar a mim e a você, vai amarrar e vai torturar, mas são os verdugos, os torturadores da alma e da mente, que vai fazer com que eu e você, nós venhamos a adoecer. Porque, irmãos, quando você não exerce o perdão, quando você não libera perdão para alguém que lhe magoou, você fica escravo daquela situação. É como se você tivesse que carregar aquela pessoa nas costas, e para onde você for, aquela pessoa vai com você. Você está em casa na hora de dormir, lá na sua cama, aquela pessoa está lá com você. E não lhe deixa dormir, porque está lá na sua mente. Aquele ressentimento, aquela mágoa, isso é terrível. E é o que o Senhor quer nos ensinar, irmãos. Você não conseguirá se libertar disso, a menos que você libere o perdão. Você libere aquela pessoa, ainda que ela não venha lhe pedir perdão. Você deve perdoar, porque isso é bom para mim e para você. O Senhor Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, que se ao trazermos a oferta ao altar do Senhor, e lembrarmos que algum irmão, alguém tem algo contra nós, eles olham, deixe sua oferta e vá lá ter com seu irmão, vá lá se reconciliar com ele. Porque, irmãos, quando nós não perdoamos, nem sequer adorar a Deus nós conseguimos. Nós não temos legitimidade diante de Deus, nós não conseguimos voltar a nossa mente, o nosso espírito ao Senhor e adorá-lo, reconhecendo que Ele nos perdoou de uma dívida tamanha. Na oração dominical, em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus vai dizer também que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, ou aquele que nos fere, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Ele traz, irmãos, Ele coloca sobre nós essa responsabilidade mesmo. E nós sabemos que não é fácil você perdoar alguém que lhe magoou, lhe feriu tanto, mas é necessário. Nós precisamos liberar o perdão. Quando alguém não perdoa, irmãos, como nós já falamos aqui no início,
ela não vai conseguir viver direito. Você não vai conseguir nem sequer fazer uma refeição, uma única refeição, sem que aquela pessoa que lhe feriu, e que você ainda está com esse ressentimento no seu coração, você senta à mesa, ela vai estar lá junto com você. Em todos os momentos, você pode ir para viagem que for, ela vai de carona lá e vai lhe acompanhar. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Mas perdão não é ter uma amnésia, não é você não, quer dizer que agora eu tenho que esquecer de tudo. Não. Não é esquecer, irmãos, porque graças a Deus, nós não temos, ou nós não sofremos de amnésia. Até mesmo o próprio Deus, quando a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados, as nossas transgressões, com isso não quer dizer que o nosso Deus, ele também sofra de amnésia. Não, ali é uma linguagem figurada, para dizer que Deus, ele não mais coloca na nossa conta aquela dívida que nós tínhamos contra ele. Perdoar para mim e você, nas nossas relações humanas, reais, é você lembrar sem sentir dor. É você lembrar do ocorrido, de que alguém lhe feriu, e você não cobrar mais daquela pessoa, nem ao menos que ela venha lhe pedir perdão. E se um dia ela chegar e vir lhe pedir perdão, você vai dizer, olha, eu já tinha lhe perdoado há muito tempo, porque eu não quero estar carregando você nas minhas costas, eu quero liberar você, eu quero me libertar disso tudo. Amados irmãos, isso é fundamental. Outro dia, eu falando sobre esse texto, dos ensinamentos do Senhor nessa palavra, no final da palavra eu fui surpreendido. Um irmão disse, irmão Josival, eu lhe perdoo, em nome de Jesus. Amém, irmãos, em nome de Jesus. Eu nem sabia o que é que, né? Eu não lembrava se eu tive ou se eu não tive alguma coisa com ele. Aí ele disse, olha, é porque uns 6 anos atrás, em uma reunião na igreja, a gente teve uma divergência de ideias, tal, e naquela circunstância eu fiquei muito irado com o irmão. Aí eu disse, amém, irmãos, graças a Deus que o irmão perdoou, né? Porque eu já tinha perdoado ele há muito tempo, eu nem lembrava. Pelo contrário, eu me aproximar do irmão, eu fiquei assim espantado, fui surpreendido, porque eu chegava para ele, conversava com ele naturalmente, né? Eu não lembrava de ter tido, né, algum confronto, e realmente eu não lembro, irmãos, de ter tido nenhum confronto com ele, mas talvez devido a alguma postura que às vezes nós temos, né, na igreja, a gente pode magoar alguém. E eu fiquei assim, eu disse, irmão, se tivesse, né, me dito antes que eu tinha lhe ferido, já tinha lhe pedido perdão há muito tempo, porque nós também não devemos ser egoístas, irmãos, ou egocêntricos, ao ponto de magoar alguém e dizer agora, não, ele tem a obrigação de me perdoar. Não. Se você magoou e tem consciência disso, se você não vai lá e pede perdão, você está pecando diante de Deus, porque você está causando um dano. E eu fiquei triste, porque se eu soubesse que aquele irmão tinha passado tanto tempo, veja bem, mais de 6 anos, eu fui para casa e disse, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque se eu soubesse que o meu irmão, que eu já amava, e agora muito mais, porque ele disse que me perdoou, e eu nem lembrava que eu tinha tido nada com ele, e se eu tinha tido, eu já tinha perdoado ele há muito tempo. Se eu soubesse disso, já teria pedido perdão a ele muito tempo. Imagina o sofrimento que esse irmão deve ter passado, mais de 6 anos, com a mágoa, com ressentimento no seu coração. Irmãos, eu também já tive a experiência de ser magoado, de ser ferido. E durante muito tempo, irmãos, sofrer com ressentimento e com mágoa. Mas eu digo uma coisa aos irmãos, eu posso testemunhar diante de Deus, diante desse ensinamento da palavra de Deus. O perdão é algo glorioso. Não é à toa, irmãos, que não é por acaso que o perdão de Deus nos traz a redenção. O perdão também nos nossos relacionamentos traz isso, irmãos, a redenção da saúde física, mental e espiritual. Porque aqueles que em algum momento me magoaram fortemente e que me fizeram perder algumas noites de sono, eu disse, Senhor,
Eu não quero mais, é uma questão de postura diante de Deus. Tempos atrás eu tive essa postura, vários anos atrás, que me libertou. Eu disse: Senhor, eu não quero ter ressentimento do meu irmão que foi comprado pelo mesmo sangue. O sangue lá da cruz comprou meu irmão, me comprou, e eu tenho ressentimento. Eu não quero. Eu não quero me dar graça, Senhor, agora eu não posso, eu não estou conseguindo. Irmãos, e o Senhor nos quebranta. E uma coisa eu aprendi com um pastor muito experiente, foi nosso professor lá do seminário, pastor Cláudio, lá de Guarabira, da igreja presbiteriana. Ele disse: irmão, olha, quando alguém me magoa, eu já começo a orar por ela, e ali eu já começo a liberar perdão, e aí com um dia, um mês, um ano, quando ela vem pedir perdão, eu já tenho libertado, já tenho perdoado há muito tempo. Porque, irmãos, quando nós oramos, experimente fazer isso na sua vida, você vai ver que coisa extraordinária Deus vai fazer, o Espírito Santo de Deus vai fazer na nossa vida. Experimente orar por alguém que lhe magoou. Agora não é hora de dizer: Senhor, manda um raio e mata. Não. É orar de dizer: Senhor, abençoa, é meu irmão, é minha irmã. E se for um descrente, Senhor, abençoa, porque o Senhor diz: orai pelos vossos inimigos. Abençoa ele, Senhor, toma em tuas mãos. Tem misericórdia da situação, irmãos. O que o Espírito Santo de Deus faz gerar dentro de nós, sabe o que é? Amor, é graça, é misericórdia. Isso é glorioso. Isso traz redenção também aos relacionamentos. Porque quantos casamentos na nossa época também são destruídos por falta de perdão. Quantos relacionamentos de pai para filhos são destruídos mesmo, por falta de perdão, porque os filhos não perdoam os pais, ou os pais, de alguma maneira, não querem perdoar o seu filho. Mas, irmãos, o que Jesus nos traz aqui, nessa porção das Escrituras, é que nós devemos lembrar sempre que nós fomos perdoados de uma dívida impagável, e que, semelhantemente ao nosso Senhor, nós devemos também perdoar aqueles que nos magoam e que nos causam sofrimento. E nós devemos liberar perdão para o nosso próprio bem, para a nossa própria saúde física, mental e espiritual, e também para que os nossos relacionamentos experimentem a redenção que vem dos ensinamentos da palavra de Deus. Amém. Irmãos, eu louvo a Deus por ter chegado até aqui. A garganta está suportando. Agradeço a oportunidade e eu gostaria de orar com a amada igreja. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos fazer essa oração. Porque, irmãos, nós vamos precisar lembrar dessa palavra. Talvez você, e nosso desejo é que nós venhamos lembrar dela hoje à noite ainda, no momento que nós entrarmos na divergência, no conflito, e por sermos tão falhos, parece que o conflito está presente de uma maneira muito constante nas nossas vidas. Provavelmente até o final da nossa vida nós vamos precisar, como servos e servas do Senhor, lembrarmos desses ensinamentos, para assim estarmos saudáveis diante de Deus, fisicamente, emocionalmente, e também espiritualmente, para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Deus, são ensinamentos, Senhor, que traz para a nossa vida um refrigério. Nos dá, Senhor, a direção, o rumo que o Senhor quer para nós, para o nosso próprio bem. Deus amado, e essa palavra, Senhor, não é só para aqueles que porventura estejam nessa noite brigados ou magoados, mas para a gente também que temos aprendido de Ti a liberar perdão, a pedir perdão, porque aqui ou ali, Senhor, hoje ou amanhã, nós reconhecemos que nós vamos precisar, Senhor, perdoar e também pedir perdão, e nós devemos lembrar que isso glorifica a Ti, porque é um testemunho, Senhor, real e vivo, do perdão que nós recebemos do Senhor em Cristo Jesus. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Senhor.
que todo egoísmo, que todo egocentrismo, que toda altivez não tenha lugar em nossas vidas, mas que haja humildade, longanimidade, bondade, misericórdia e graça, Senhor, para que assim, meu Deus, venhamos honrar a Ti, o Teu Filho, o sacrifício na cruz, venhamos glorificar ao Senhor com o nosso proceder, em nossos relacionamentos, Senhor, seja familiares, seja, Senhor, no trabalho, seja na igreja, mas que em tudo, Senhor, Teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, que Deus nos abençoe.